Glória a Deus. Agradecemos, Senhor, por essa manhã que estamos aqui reunidos, e eu dou glórias a Deus porque a parte do louvor da reunião é a parte que parece que é uma parte de cantar músicas, né? Não é, ela já é ministração, né? Ministração. A gente começou com celebrar com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo, irmãos, ao Senhor, vós todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Amém. Que mais? Apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom, Ele é bom demais, né? Glória a Deus. Então começamos cantando um hino desse, maravilhoso, né? E depois nós fomos para o 237, que é um hino que o Zé, na semana passada, já estava com encargo, né, de falar com a gente, que a estrofe diz assim: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, ó que grande salvação, que Cristo vive em mim. Então, o primeiro estava cantando celebrar com júbilo ao Senhor, e depois Cristo vive em mim. E o hino que o Senhor me deu o sentimento no começo da semana, a gente começa a preparar uma mensagem, a gente não sabe o que vai falar, irmãos. É interessante isso, né? Parece que é só manter a sequência, né? Mas na verdade a gente não sabe o que vai falar. Qual o encargo? É onde começa. E veio esse hino. Eu nasci de novo. E aqui o coro é assim: eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Uma nova criação, amém? E agora, final com esse C42, né? C42, deixar ele aberto aqui, que também uma história maravilhosa da obra do Senhor, né? Amém, irmãos. Então o tema hoje da nossa comunhão, dando continuidade, terminou a mensagem da semana passada, o Zé, eu falei assim, vamos começar a Nova Jerusalém, né? Começar a Nova Jerusalém, realmente é o máximo, né? É a consumação final e máxima de tudo. Mas aí o Zé lembrou, falou, não, tem ainda o julgamento do grande trono branco. E falei, puxa, tem que falar essa parte, né? E como é que a gente vai falar a respeito dessa parte tão difícil, que é a questão de Apocalipse 20, de 11 a 15, né? Então, o tema da mensagem ficou assim, o julgamento do grande trono branco e a grande e completa salvação de Deus. Não é mesmo? Se eu fosse falar essa noite, só falar do grande trono branco, que vai ter lá, quem não foi achado no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo, talvez, irmãos, esse evangelho, dessa forma, funciona, e funcionou com muita gente. Muita gente creu no Senhor com medo do lago de fogo. Medo. Aí então eu creio no Senhor. Eu não quero ir para o lago de fogo, né? Então, muitos amados irmãos usavam o Apocalipse para pregar o Evangelho. E deu resultado. Muitas pessoas creram com medo, por medo, né? Mas o Senhor, Ele tem muito mais para nos revelar, né? Ele tem uma grande salvação. Não é apenas uma salvação, irmãos, é uma grande salvação. Pelo que nós vimos aqui, só pelos hinos que nós cantamos, né? Aqui diz aqui, irmãos, Cristo vive em nós. Nós nascemos de novo. Então, aquele hino que o Nasci de Novo diz assim: Senhor, abre os meus olhos. Essa manhã eu quero, irmãos, pedir para o Senhor: Senhor, abre os nossos olhos, abre os meus olhos, eu preciso ver a realidade de quem eu sou. Criado em Ti, Senhor, a Tua semelhança. Senhor, o meu passado,
O teu sangue apagou. Irmãos, o nosso passado, o sangue do Senhor apagou. E mesmo se o meu passado é agora há pouco, o do sangue do Senhor apagou. Que a palavra diz: eles, pois, o venceram o diabo, Satanás. De que maneira? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, se tem um versículo que a gente precisa ler e orar e lembrar sempre, que eles, pois, o venceram, irmãos. O inimigo vem falar no nosso ouvido: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. E vamos declarar: o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Nada tem mais poder do que esse sangue. O sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Amém? Então, irmãos, aqui eu nasci de novo. Então é isso que a gente queria compartilhar essa manhã, amém? Então, Apocalipse, então, trazendo o contexto mais próximo, depois que nós vimos lá toda a revelação do Senhor, o Senhor se revelando os candelabros, revelando a igreja. Aí o Senhor, no capítulo 2 e capítulo 3, falou às 7 igrejas, e ali chamando vencedores. Em seguida o Senhor também revela, né, ele começa a abrir o livro, e abriram-se 7 selos. De 7 selos se tornaram 7 trombetas. 7 trombetas vieram 7 taças. Até que nós chegamos no momento da questão da Grande Babilônia, né, que já entrando no capítulo 17, na Grande Babilônia vimos a destruição da Grande Babilônia, do capítulo 17:1 até o 19:4, uma grande porção da palavra, só para tratar da questão da aparência do reino, da aparência desse mundo, né? Seja a Babilônia religiosa, seja a Babilônia material, certo? Dessa grande Babilônia. E aqui nós vimos o resultado dela, uma destruição. No capítulo 19 nós já vimos ali as bodas do Cordeiro. Aí, irmãos, bem-aventurados, né? Aqui eles são chamados as bodas do Cordeiro, né? E ali cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, branco e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós vimos aqui já as bodas do Cordeiro, anunciando um grande casamento, uma grande união, né? E depois em seguida já vem a batalha do Armagedon, né? Depois da batalha de Armagedon, nós vimos ali a derrota e a perdição do anticristo e do falso profeta. O anticristo vai surgir grande, mas ele vai ser derrotado, juntamente com o falso profeta. Vamos inaugurar o Lago de Fogo, né? Eu achei bonito, o Zé falou que um casalzinho, vai estar uma duplinha ali, né, irmão? O anticristo e o falso profeta vão inaugurar ali o Lago de Fogo, primeiro a ser lançado para dentro dele, né? O Lago de Fogo, irmão, é como uma grande lata de lixo no universo, onde tudo que é negativo vai ser lançado lá para dentro. E inaugurou o anticristo e o falso profeta, né? E chegando aqui mais agora no momento mais atual, no capítulo 20, nós estamos chegando agora aqui, né? Nós vimos que mais um ser importante vai ser lançado, né? Primeiramente ele é preso por 1000 anos. 1000 anos. Esses 1000 anos são muito importantes. Esse reino messiânico, os judeus estão aguardando. Nós também estamos aguardando. Os judeus perderam a primeira vinda de Cristo. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, irmãos, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nesse período que nós vivemos, irmão, aquele que recebeu o Senhor, hoje, nós passamos a receber a vida de Deus, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, louvado seja o Senhor por isso, né? Então, vamos abrir nossas Bíblias. Então, Apocalipse 20, nós estamos aí concluindo o capítulo 20 hoje. Nós estamos, na verdade, concluindo Apocalipse e não tendo, irmãos, de forma alguma a presunção de que nós esgotamos o livro, né? De forma alguma
nós não conseguimos nem, nós estamos apenas desfrutando das verdades que o Senhor está nos revelando ali, né? Vamos lá, Apocalipse 20, então a gente viu aqui do capítulo 20 de 1 a 3, nós vimos Satanás ali, ele é preso, né? Ele foi amarrado. Então segurou, né, o 2 diz assim, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Ele vai ficar preso por 1000 anos. E lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completassem os 1000 anos. Esses 1000 anos, como o Zé nos falou na semana passada, nós não sabemos se ele é literal. A palavra nos diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então nós não sabemos, irmão. Esse âmbito de 1000 aqui, talvez para nós seja 1000, para o Senhor é um dia, né? Então, agora no 4 ele fala assim, vi também tronos, aleluia, irmãos. Ele não viu aqui apenas um trono, né? Ele diz aqui o 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, e bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, irmãos, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essa mensagem que nós tivemos na semana passada, essa comunhão que o Zé trouxe para nós, é o mesmo grande mistério. O que vai acontecer nesses 1000 anos, nós não sabemos. E as coisas estão ainda a serem reveladas. O Senhor ainda não revelou tudo. Nem o dia da volta do Senhor, dentro da Trindade Divina, ninguém sabe senão o Pai. Imagina, irmãos, Deus é triuno, Ele é Pai, Ele é Filho e Espírito, mas mesmo dentro da Trindade existe um mistério da volta do Senhor. Existe um mistério da volta do Senhor, e essa volta do Senhor só o Pai sabe. Ele é o único. Louvado seja o Senhor. E com respeito ao milênio, como será o milênio? Existem alguns índices, né? Alguns sinais em Isaías falando como será harmônico, aqui a terra será tudo harmonizado, né? Poderemos brincar com os animais selvagens, as crianças, mas essa parte terrena está mais reservada para os judeus, é reservada para os judeus. Mas existe um mistério maior, que é um reino celestial, aqueles que vão reinar com Cristo, mas não que na terra, reinarão na área espiritual, celestial, que é reservado para nós, o povo do Novo Testamento. Irmãos, é grande demais, nós não conseguimos, nós estamos falando de coisas maravilhosas demais, que nós não conseguimos, não dá para entender, mas que é maravilhoso demais, né? E eu mandei alguns textos para os irmãos durante, mais para o final da semana agora, e esse texto para mim foi um colírio para os meus olhos. Eu acho que vai ser para nós também, amém? Importante a gente ter uma visão a respeito, não apenas do julgamento do grande trono branco, mas também a grande e completa salvação de Deus. Isso, irmãos, é algo que nós precisamos continuar falando. Eu tive a triste notícia de um casal de irmãos, um evento que a gente foi juntos, eu fui com eles, e esses irmãos falaram que o evangelho tem sido pouco ou quase nada pregado em vários lugares. Isso ele falou de um grande grupo que eles participaram, e que se há uma preocupação grande de se falar de coisas bíblicas, que é pertinente, mas não está se falando do Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Cristo. Por mais que nós possamos ver, nós precisamos estudar, nós estamos estudando em Gênesis, nós estamos vendo no sábado, é importante. Mas todos eles, irmãos, estão relacionados a Cristo. Todos eles estão ligados ao Evangelho. Então, importância de estarmos falando sobre o Evangelho mais uma vez. E vamos falar a vida toda: Evangelho, 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 Evangelho. Esse é o encargo do Senhor, né? É o Evangelho. O Evangelho não é apenas o Evangelho parcial, ou apenas o Evangelho do grande trono branco. Então hoje vamos falar o Evangelho do grande trono branco. Irmão, se nós aceitarmos Jesus, nós não vamos para o lago de fogo.
Porque eu fui criado num grupo, vivi num grupo cristão, que falava, se eu fosse bom, eu ia para o céu. Se eu fosse mal, eu ia para o inferno, para o lago de fogo. Eu tinha a nítida sensação, irmãos, que as labaredas já estavam me esperando. Eu não tinha dúvida. E como eu já achava assim, como eu sou mal mesmo, então vamos chutar o balde, né? Vamos entrar em grande estilo lá para o lago de fogo, né? Então era essa a minha esperança. Eu via que em mim mesmo eu não conseguia ser bom, não conseguia ser melhor. Mas um dia alguém tentou falar de Jesus para mim e eu recusei. Eu sou indesculpável, viu, irmãos? Se eu não tivesse sido salvo mais para frente, alguém falou de Jesus para mim no passado e eu desprezei. Não quero ouvir. Mas um momento da minha vida que eu estava mais quebrantado, Jesus se apresentou e eu tive uma experiência. Eu nem sei quem é meu pai espiritual até hoje, irmãos, estou procurando até hoje. Eu sei que eu fui recebido na comunhão da igreja em Londrina. Eu sei que eu fui recebido naquele ambiente e Cristo me foi apresentado. E o dia que eu nasci também não sei, não tenho a certidão, mas eu sei que eu nasci de novo. Eu vi que uma nova vida entrou dentro de mim. E a partir daí, então, tudo mudou. Já não estava mais vendo o lago de fogo, não estava vendo mais as labaredas. Não tem mais isso para mim, graças ao Senhor. Amém? Então, sobre esse evangelho que nós vamos falar. Vamos falar do evangelho do grande trono branco, mas vamos falar da grande e completa salvação de Deus. Amém? Então, esse aqui é o encargo. Porque a gente concluindo hoje a mensagem, seria basicamente, vamos ler o versículo que envolve a questão do grande trono branco. É Apocalipse 20, de 11 a 15. Vamos ler juntos? Podemos ler? É a conclusão do capítulo. Então vamos lá. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, como o irmão Antônio compartilhou para nós, né? Foram vários livros. Vários livros. Esses livros são misteriosos, porque nós sabemos quantos livros são, né, Antônio? Muitos livros. Cada um representando alguma coisa, representando a vida de uma pessoa que viveu aqui na terra, né? Cada um tem seus livros. E ainda, o principal, outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme as que se achavam escritas nos livros. Então deu o mar, os mortos que nele estavam, no mar. Tanto podemos interpretar a questão dos seres humanos que morreram no mar, como também os demônios de uma criação original, que foram sepultados nas águas. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. O Hades, todos entregaram as mortes. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Irmãos, um por um serão julgados segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados. Sabe a morte toda poderosa? O Hades, que ali, todo mundo que entra ali não consegue sair. Só o Senhor, o nosso Senhor, Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele abriu e saiu. E com ele saíram mais alguns ainda. Mas até então, que a gente sabe, todo mundo que vai para lá, fica lá. Né? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Então a lixeira, esse grande incinerador que está aí, está vendo o que? Que a morte e o inferno, o Hades, foi lançado também dentro do lago de fogo. E aqui o 15: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo.
Então, irmãos, é uma coisa muito séria realmente isso, tá? A iminência, a possibilidade de alguém próximo de nós, que ainda não recebeu, não creu no Senhor, de ter esse destino terrível. Porque a palavra de Deus nos diz que o lago de fogo não é para o homem. O lago de fogo é para Satanás e os seus anjos. Foi para eles, esse que foi colocado, esse lugar. É para terminar essas coisas. Mas, irmãos, que nós não tenhamos no nosso meio pessoas que determinantemente não creem, não querem crer no Senhor e preferem seguir outras coisas. Nós vivemos um momento, hoje, talvez sempre existiu, mas agora cada vez mais claro, a questão da cultura judaico-cristã. Você falou que você é judeu ou você é cristão, não é bem-vindo. O atual momento, cada vez pior. Sempre foi, mas agora é declarado, a guerra é declarada. Você fala, não, eu sou pela Bíblia, eu sou pela palavra, eu sou pela família, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Deus estabeleceu, a cultura judaica e pelo cristão, nós vamos ser perseguidos, tá? Pessoas são perseguidas, psicólogos são perseguidos, pastores são perseguidos, ministérios estão sendo perseguidos, igrejas inteiras são perseguidas. E os judeus, precisa falar que eles são perseguidos, irmãos? É um estupim ali, né? Ali está todos os canhões estão tudo apontados. A gente viu recentemente, né? Aquela guerra que houve ali. Eles estão, se não fosse aquelas baterias que eles têm ali de autodefesa, Israel já, aquele território tinha sido totalmente dizimado. Mas soberanamente o Senhor deu um poder bélico para eles, que eles realmente talvez sejam dos mais sofisticados e mais... tanto é que ninguém não está conseguindo ter êxito com eles até agora, né? Com os judeus. Amém? Então, irmãos, o que eu quero falar hoje é a questão do Evangelho. Esse é meu encargo. Amém? Vamos falar do Evangelho. Vamos falar da grande e completa salvação de Deus. Que o Evangelho, não apenas o Evangelho da salvação eterna, porque isso já é grande demais. Eu falei, me perdoe dizer a palavra apenas, porque, irmãos, é grande. Ser salvo, ser livrado desse final do lago de fogo é muito bom. Ter a vida eterna é maravilhoso, irmãos. Essa é a grande notícia, é a grande boa nova. O Senhor, o livro, a Bíblia é um livro de boas novas. O livro de Apocalipse é um livro da revelação. E no versículo 3, como o nosso irmão lembrou a gente, o Senhor usou o Zé para falar conosco. Felizes, irmãos. A tradução nossa diz bem-aventurados, mas as melhores traduções diz felizes, né, Zé? Como é que é o versículo aqui, ó? Apocalipse 1:3, né? Ó. Felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então é um livro, irmão, para nós estarmos felizes. Por isso que o Senhor colocou no meu coração isso. Falar, não é eu vou falar de trono branco, só falar, vai todo mundo para o lago de fogo. Negócio meio, né? É ruim isso aí, mas é um fato, isso é um fato. Mas ouvimos aqui o julgamento do grande trono branco e a grande e completa salvação de Deus, tá? É isso que nós queremos falar essa manhã, amém? Então, vamos falar da salvação? A mesma pessoa que escreveu o livro de Apocalipse, que Deus usou ele, é o apóstolo João. E João, nós que estudamos os evangelhos, João é um livro diferente. Parece que quando você toca em João, parece que já tocou no milhares de volts. Cheio de poder. Toda palavra é cheia de poder, mas o evangelho de João, ele é algo diferente. Porque ele começa assim:
no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí ele fala, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada do que foi feito se fez. Então, que evangelho. Começa aí. Aí depois ele chega no versículo 12. Vamos abrir João, então, irmãos? Vamos ler. Desculpa falar, não é redundante não, vamos falar do evangelho. É isso que nós queremos falar. Nossos ouvintes, nossos familiares, nós queremos ouvir novamente essa palavra. Evangelho de João, capítulo 1. E o que ele diz aqui no versículo 11 e depois o 12? O que diz aqui no 11? Deixa eu achar aqui o 11. Amém. Ele veio para o que era seu. Então ele veio para a nação escolhida e amada por ele, que é a nação de Israel. Então ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha isso, irmãos. Ele veio para o povo dele, mas os seus não o receberam. E o que ele diz no 12? Mas a todos quantos o receberam, irmãos, olha isso, olha a tremenda notícia que nós já temos aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha isso, irmãos. Primeiro capítulo de João, ele já vai dizer, mas a todos quantos receberam, Deus o poder, irmãos. Deus deu tal poder para nós que recebemos o Senhor. Todo aquele que não recebeu ainda, abre seu ser e fala, Senhor, eu recebo o Senhor, eu recebo o Senhor como meu Salvador, como a minha vida. Se eu me abrir a Ele e receber o Senhor, Ele diz que deu o poder de ser feito filho, filho legítimo de Deus, irmão. E não é filho mais ou menos, não é adotivo, não é filho, não, ele fala filho, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Tivemos um nascimento sobrenatural. Como foi sobrenatural o nascimento do Senhor? Ele foi concebido numa virgem humana, pelo Espírito Santo, e hoje Ele vem também nos permitir nascer de novo. Por isso que o autor daquela música, ele cantou todo feliz. Eu nasci de novo, nasci de novo. Irmãos, nasci de novo. Faz-me ver assim como eu sou. Abre os meus olhos. Eu preciso ver a realidade de quem eu sou. Se existe uma verdade que nós devemos tomar posse, é essa: eu sou filho. Ah, mas você tropeçou. Eu sou filho amado de Deus. O que você é? Filho amado de Deus. Glória a Deus, irmão. Amém? E o versículo 14 que fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Oh, louvado seja o Senhor, irmãos. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. E havia uma pessoa chamada João Batista. Ele foi especialmente escolhido por Deus para ser aquele que abriria o caminho do Senhor. E João Batista, quando ele viu o Senhor, sabe o que ele percebeu, irmãos? Olha o que ele viu. E nós estamos vendo agora em Apocalipse também. Ele viu o Cordeiro de Deus. Olha isso. João, ele chegou, olhou para o Senhor e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Que notícia boa, irmãos. Olha isso, né? Até então o que predominava era o pecado e a morte. Nada havia mais. Mas João viu e ele declarou, chamou nossa atenção: eis
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E mais uma outra passagem mais para frente, ele fala: eis o Cordeiro de Deus. Eu preciso ver o Cordeiro, irmãos, eu preciso ver a morte do Senhor, eu preciso ver, porque isso determina. Ele é o Cordeiro por toda a eternidade. Ele foi morto desde a fundação. Ele foi morto antes da fundação. Irmãos, o Cordeiro de Deus é a maior preciosidade. É a maior preciosidade. E a gente está impressionado porque em Apocalipse, quem é exaltado aqui na Trindade, dentro da Trindade Divina, é o Cordeiro. As bodas são do Cordeiro. A Nova Jerusalém, nós vamos ver, quem vai estar na Nova Jerusalém? O Cordeiro. Amém. Glória a Deus, Senhor Jesus. E João também viu outra coisa, que ele fala aqui também no capítulo 3, 29, vamos ver? Capítulo 3 de João 3, 29. Olha o que ele diz aqui. Outra coisa também que está ligada a Apocalipse. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Então João Batista, realmente era um profeta, né? Ele viu o Cordeiro de Deus, e ele viu que o Cordeiro de Deus é o noivo. Olha isso, irmãos. Tanto tempo antes, ele já revelou o Senhor como o Cordeiro de Deus, e revelou o Senhor como o noivo. Olha isso. Ele não apenas veio derramar o seu sangue por nós, mas o corpo dele foi partido. Irmãos, nós precisamos ver claramente isso. O Evangelho de Deus é um Evangelho completo. Nós não nos alegramos, nós não paramos apenas no sangue, mas nós avançamos para o corpo partido. O corpo partido representa Cristo como a nossa vida, Cristo vivendo em nós, Cristo se unindo a nós, se tornando um conosco, como cantamos: Cristo vive em mim. Olha que evangelho. Então não apenas o sangue dele, não digo apenas, dizer apenas não é bom. Temos o sangue, mas nós temos o corpo partido, e pelo corpo partido nós somos participantes da vida e da natureza do Senhor, e no final nós vamos nos casar com o Senhor como uma noiva. Irmãos, não é boas novas? Não é para nós ficarmos felizes, muito felizes, né? Amém. Então, vamos dar uma olhada então no capítulo 3 ainda, versículos de 1 a 7. Aqui é outro capítulo crucial. Tem um amado pastor aqui de Londrina. Esse irmão, alguns até criticam ele porque ele só fala sobre isso. Ele só fala do Evangelho. Fala, mas você só fala isso? Tanta coisa para falar, você só fala disso, do Evangelho. Ele falou: e eu vou continuar falando do Evangelho. Eu nasci de novo. Olha o que diz aqui, capítulo 3. O que o Senhor, agora o Senhor mesmo dizendo a Nicodemos, né? Amém. 3 de 1 a 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, com um dos principais dos judeus. Este à noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Entendeu, irmãos? Não tem, nessa questão não há atalho, tá? Nós precisamos nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos, como, eu também perguntaria isso, nós todos, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, novamente, em verdade
te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor foi mais claro. É questão de nascer do Espírito Santo. É questão de receber o Senhor para dentro de você. É questão da gente abrir nosso ser e crer no Senhor. E dizer, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, Senhor Jesus. Aí o que acontece? Espírito Santo. Você nasceu de novo, né? Ele fala assim, Jesus falou assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Então, se nós queremos ser filho de Deus, nós temos que nascer da água e do Espírito. E nós nos tornamos um Espírito. E Cristo passa a habitar dentro de nós. Nós passamos a ter a vida de Deus, irmãos. Isso é Evangelho. O Evangelho, nós vimos ali o sangue derramado do Cordeiro. E nós vimos o corpo partido, que é Cristo sendo vida para nós, como nosso alimento, tornando-se um conosco. Amém? Glória a Deus, pelo Evangelho completo, salvação de Deus, né? Amém? E quando nós vamos para capítulo 3 ainda, essa questão é muito séria, irmãos, que nós podemos, de uma maneira errada, induzidas pelo inimigo, achar que Deus é injusto em algumas coisas. A gente às vezes pensa assim, Deus não é justo nisso, né? Vamos dar uma olhada no capítulo 3, versículo 16 e 18. Esse versículo é clássico. Vamos declarar juntos, nós aqui, igreja? Vamos lá. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Jesus não veio para julgar. Naquele momento ele não veio para julgamento, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui está definido, irmãos, aqui está a nossa escolha. Aqui quem escolhe somos nós. O Senhor veio, ele se apresentou, né? Ele fala assim, quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Certo? Qual que é a sentença aqui? É crer ou não crer. Certo? Quem não creu já está condenado. Não tem. Quem creu, né? Diz aqui. Quem crê não é julgado. Amém? Então, eu li recentemente um texto falando o seguinte: nós não somos salvos, nós não somos condenados por sermos pecadores, mas nós somos condenados pela salvação que nós nos recusamos a receber. Ninguém vai para o lago de fogo porque é pecador apenas, mas porque recusou a salvação que Deus proveu para ele. E ele diz também na palavra que a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem pouco foi dado, e eu falo para os cientistas, vocês são mais indesculpáveis, porque eles têm acesso a microscópio, a telescópio, estudam biologia, estudam as profundezas dos seres, e dizem que Deus não existe. Eles são piores. Muito foi dado para eles, né? Muito foi dado. Não crê em Deus? Como pode, irmãos? O médico fala, não crê em Deus. Hipócrita. Cientista meia boca, né? Que, irmãos, é misterioso demais, é grande isso, né? Então isso aqui, a gente viu essa questão também em Romanos, que é Romanos é reconhecido como o quinto evangelho. Esse livro é o quinto evangelho, tá? Evangelho a respeito de quem? De Jesus. E ali ele mostra que
No capítulo 2, vamos dar uma olhada no capítulo 2 de Romanos, só para a gente. Romanos 2, do versículo 11 a 16. Vamos lá, 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, porém, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, quinto evangelho. Aqui nós vimos que mesmo Deus, ele não esqueceu de ninguém, tá, irmãos? De ninguém. Até aquele que nunca viu a lei, mas ele, por causa da consciência dele, ele age de acordo com os padrões da lei. Amém? Louvado seja o Senhor. Então vamos continuar, irmãos. Vamos falar agora com respeito à salvação. Então, quando a gente falou que nós nascemos de novo, a palavra de Deus revelou para nós que nós nascemos de novo, nós tivemos um novo começo em Cristo. E agora, o que acontece? Nós, quando a gente fala de Apocalipse, é bom a gente observar que ele não é um livro que está desconexo de toda a Bíblia. Pelo contrário, irmãos, ele é exatamente o que está em toda a palavra de Deus. Ele simplesmente completa, essa revelação da consumação, certo? Então, a questão do Evangelho, revelado para nós no capítulo 16 de Mateus. O que diz Mateus 16? Vamos lá ver. Agora nós vamos falar a respeito do Evangelho do Reino, o Evangelho completo. Mateus 16, versículo 24 a 28. Podemos ler juntos? Vamos lá. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que daria nós em troca da nossa alma, irmãos? Amém? Então, por muitos anos nós ouvimos falar a respeito de negar a vida da alma. Eu vou dizer para vocês, essa vida da alma que a gente tentava negar em nós mesmos, a pior coisa, irmão, é ranger de dentes. Tipo, né? Hoje eu não vou ao futebol. Hoje eu não vou ao futebol. Eu vou para a reunião da igreja, né? Mas eu queria estar no futebol. Senhor Jesus, irmão, quando a gente desfruta o Senhor, a gente nega a nós mesmos de uma maneira totalmente desprendida. Amém? Então negue-se a si mesmo e siga-me. Agora aqui nós estamos falando não apenas da nossa salvação inicial, do nosso crer no Senhor, que é maravilhoso, irmãos, que já nos livrou do lago de fogo, nos livra do julgamento do grande trono branco e nos coloca na eternidade. Mas Cristo não veio apenas, Ele não está nos falando apenas a respeito, irmãos, da possibilidade de nós termos a vida de Deus e termos a vida eterna e vivemos com Ele, que já é maravilhoso demais. Nós não conseguimos descrever essa grandeza. Teremos a eternidade toda para descobrir isso. Mas existe a possibilidade de nós reinarmos com o Senhor. É isso que está gritando de Deus, irmãos. Isso que está revelado aqui nos Evangelhos, o Senhor já está revelando, e está nas epístolas, e está em Apocalipse. A possibilidade de nós não apenas crermos no Senhor, mas participarmos da manifestação do seu reino. Porque o reino de Deus, como nós vimos semana passada, ele já está aqui. O reino de Deus, irmãos, está dentro de nós.
E quando nós nos reunimos, então, nós temos a sensação mais forte ainda que o reino de Deus está dentro de nós. A realidade do reino é a realidade de nós vivermos em comunhão com o Senhor. Nós vivemos no Espírito, em comunhão com o Senhor, nós estamos vivendo a realidade do reino. A realidade da comunhão, da vida da igreja, da vida de comunhão dos irmãos e irmãs. Essa é a realidade, né? Nós experimentamos mais ou menos de acordo com a nossa experiência, conforme a gente está desfrutando do Senhor. Mas a possibilidade de reinarmos. E na epístola de Pedro, ele disse para nós: foram dadas todas as coisas, irmãos, foram dadas para nós todas as coisas, que diz, como é? Que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo dele. Então nós recebemos com o nosso novo nascimento ainda o potencial de sermos, além de filhos, sermos herdeiros. Imagina isso, irmão. Nós nascemos, um filho nasceu com todo esse potencial dentro dele. Nós temos o potencial de reinarmos com o Senhor, de não apenas ser filho, mas um filho que vai reinar na manifestação do reino. Então, essa é o evangelho completo que o Senhor está. Não apenas experimentarmos a salvação inicial, que não é apenas, desculpa a palavra pejorativa, é muita coisa. A salvação é grande demais. Mas ainda, além de nós podermos ser filhos, e somos filhos, essa vida de filho que nós temos tem um potencial, irmãos, para nós reinarmos com Ele, sermos co-reis com Cristo. E Apocalipse revela que Ele viu tronos, e nesses sentaram aqueles dos quais foram dada a autoridade de reinar, e reinarão com Cristo 1000 anos. Olha isso! Louvado seja o teu nome. Nós não queremos desprezar essa possibilidade. Assim como o incrédulo pode desprezar, não quero Cristo, não quero crer em Deus, quero viver minha vida, não quero crer. Nós também podemos recusar a possibilidade de reinarmos com o Senhor. Que isso não aconteça comigo, com nenhum de nós, irmãos. Que isso não aconteça conosco. Nós temos tal potencial. Amém? Ó Senhor Jesus. As parábolas são muitas, irmãos. A parábola dos servos, que está em Apocalipse 24, de 45 a 51, não dá para falar, tá? Nós vimos a parábola das 10 virgens, que está também em Mateus 25, de 1 a 13. Nós vimos também a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, eu queria observar um detalhe. A um, o Senhor deu 5. A outro, o Senhor deu 2. E a um, o outro deu 1. Certo? O que deu 5, produziu mais 5. O que recebeu 2, gerou mais 2, dobrou. Mas o que tinha um só talento, ele achava que o Senhor talvez foi injusto com ele. Ele deu só 1 para ele. E ele ainda falou assim: eu sei que o Senhor vai julgar, então eu vou enterrar, para não correr o risco de ninguém levar. Irmãos, o Senhor não cobrou daquele que tinha 2 que gerasse 10. 2 gerou mais 2, certo? Então ele deu para cada um medida da proporção de cada um. Então o Senhor não cobrou mais do que é necessário, né? Amém? Então nós queremos valorizar esse dom que o Senhor deu para nós. Seja um só, um talento. Quero multiplicar esse talento, pelo menos mais 1, né? Amém? Glória a Deus, irmão. Então todo o evangelho, após o Apocalipse, o Senhor está nos chamando para nós estudarmos os evangelhos de maneira cronológica. Nós vamos fazer isso. E todo o evangelho anuncia o evangelho do reino, a possibilidade de reinarmos e vencermos, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 15. Vamos ler, irmãos? 1 Coríntios 3, 10 a 15. 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Aqui está falando a respeito também do evangelho do reino. Diz aqui: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente consultor. O outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica.
Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, não vem falar de igreja fulana que não tem Cristo, não é igreja, tá? Não vão confundir. Ah, igreja, mas não tem Cristo como fundamento, não é igreja. Então ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Galardão. Tá? Então existe na palavra de Deus essa questão de galardão, prêmio, recompensa, certo? Prêmio, um galardão, uma recompensa, né? Agora, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Percebe, irmãos? Então, a nossa obra hoje já está sendo queimada. Alguém tem dúvida disso, irmãos? Já. Nós já estamos passando pelo fogo. A gente tenta levar uma oferta para o Senhor, levar uma obra, alguma coisa, o fogo vem e sobrou nada, né? A gente continua correndo, corre. Aí, olha, fez um volume, aí vem o fogo e passa. O que sobra? Ouro, prata e pedras preciosas. É pouquinho. Isso que está sendo gerado em nós, sabe, irmãos? Mas esse pouquinho é suficiente. É o que precisa para a edificação da obra do Senhor, amém? Não é o volume, tá? Senhor Jesus, amém. Então, irmãos, vamos pegar nosso celular? Vamos pegar o celular? Eu postei uns textozinhos, eu quero ler o texto com vocês, vamos ler juntos? Esses textos foram tirados de um livro do irmão Watmani, e eu só li o primeiro capítulo, não terminei o primeiro capítulo. E esses textos, irmãos, falaram muito comigo, porque nós corremos um risco enorme, como muitos amados irmãos e irmãs, de confundir a questão da salvação de Deus e pensar que ele pode perder a sua salvação eterna. Que esse novo nascimento, por causa de um erro teu ou uma coisa que você cometeu, você perde a salvação. Isso não tem base bíblica, tá? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa é a palavra do Senhor, tá? Ele fala, eu lhes dou a vida eterna, né? Vocês não perecerão eternamente, não vai perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos dar uma olhada nos textinhos aqui, irmão? É texto pequeno, mas eu queria ler com vocês. Então vamos lá. Qual foi o primeiro texto que eu postei? Acho que o primeiro está aqui. Amém. O que diz aqui? Ele está... quando eu coloquei, boa tarde, amada igreja, alguns pequenos trechos da nossa comunhão de amanhã. Vou ler, tá? Vamos lá. Quando alguém crê em Cristo, recebe o quê? Um presente. Quando alguém segue a Cristo, recebe a recompensa. O presente é obtido por meio da fé. Então, a nossa salvação, ela é totalmente de graça. É um presente. Nós recebemos, irmão, recebemos a salvação eterna. Nascemos de novo, né? O presente é obtido por meio da fé, e é para as pessoas do mundo que o recebem. A recompensa é obtida por meio da fidelidade e das obras, e é para os cristãos. Então, existe essa questão na palavra de Deus que é galardão, uma recompensa, um reconhecimento, está na palavra. É o que nós estamos buscando, irmãos. Próximo textinho.
Se alguém crê no Senhor Jesus como Salvador, aceitando-o como vida, ele é salvo diante de Deus. Após ser salva, sabe o que acontece? Deus imediatamente coloca essa pessoa numa pista de modo que ela corra a carreira e obtenha a recompensa que está diante dela. Não podemos confundir as coisas. Uma coisa é o presente, é a nossa salvação. Ela é totalmente gratuita. Ela é totalmente acessível a nós, a vida eterna. Mas a questão da recompensa é uma questão para nós cristãos. A recompensa não é para os incrédulos, é para nós, é aqueles que já creram, tá? Terceiro textinho, podemos. Assim que uma pessoa crê no Senhor Jesus, ela é salva eternamente. Mas após sua salvação, Deus coloca a segunda coisa diante dela, dizendo-lhe que além da salvação existe para ele uma recompensa. Certo? Então, para nós, irmãos, existe uma recompensa, um galardão, uma glória vindoura, uma coroa e um trono. Deus coloca seu trono, coroa, glória e recompensa diante dos crentes. Se uma pessoa for fiel, obtê-los-á. Se for infiel, perdê-los-á. Simples assim. Tá, irmãos? Eu não sei se deu para ilustrar um pouquinho, mas eu acho que a gente não pode misturar as coisas, tá? É um perigo quando a gente mistura a questão do Evangelho completo. Uma coisa é a salvação. Ela é eterna. Ninguém tira de nós, tá? A outra coisa é a recompensa, que é o galardão, que é a possibilidade de nós recebermos coroa, tronos e podemos reinar com o Senhor. O período eu não sei, é um mistério, mas que é essa oportunidade que nós temos, amém, irmãos? Então vamos ler então 1 Coríntios 9, 24 e 27. Já estamos aqui, 1 Coríntios 9, 24 e 27. Vou ler com os irmãos. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Irmãos, a palavra de Deus está cheia de sinais nos falando desse evangelho completo, nos falando desse galardão, nos falando para nós corrermos uma carreira. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, mas luto como se desferindo golpes no ar. Mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Filipenses 3, de 12 a 14. 12 a 14. Capítulo 3 de Filipenses. Pois tendo, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos... escolhi errado, hein? Eu estou em Coríntios, me desculpa, irmãos, eu estou errado. Eixa vida, desculpa, hein? Eu estava lendo o livro errado. Filipenses, né? É isso aí, 3, os irmãos estão certos. 12 a 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. Irmãos, esse exemplo de Paulo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio. Amém? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, há um prêmio diante de nós cristãos. Nós estamos correndo uma carreira. Não apenas nós, todos os nossos irmãos, irmãs. Louvado seja o Senhor, estamos correndo um prêmio. Eu tive contato com os irmãos que eu não conhecia do nosso convívio aqui de igreja, mas olhei para eles e falei assim, eles estão correndo atrás de um prêmio. Eles não são bobos não, irmãos. Eles estão correndo. E eu quero ser encorajado por esses irmãos que estão correndo. Correr após, né? O Senhor, amém? Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu acho que estou concluindo aqui nossa comunhão, tá?
Eu acho que é isso que o Senhor queria que a gente tivesse comunhão essa manhã, tá bom? Eu queria falar do grande trono branco, sim. É necessário falar, mas temos que falar dessa salvação, a grande e completa salvação de Deus, amém? Então eu quero entregar a reunião para os irmãos, irmãs. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus.